Como vai, pessoal? Falando muito com o Papai Noel aí, VIA? É isso. Papai Noel já foi assunto aqui no Pod e vamos aprofundar, né, Ricão? Vamos seguir na linha de tecnologia. O que você preparou para compartilhar, para dividir com a audiência hoje? Vamos puxar, já que a gente está falando de Papai Noel, imagem, tudo, a atualização nova do GPT Images, que agora recentemente. Boa. Para quem não está inteirado no mundo da IA, o principal case aí, acho que disparado de IA que a gente teve para geração de imagens e vídeos sempre foi o Nano Banana do Google, né? Que até hoje, na Sim. minha interpretação, continua sendo a melhor escolha para quem quer fazer esse tipo de atuação. Porém, o GPT entrou forte na briga agora com o IMA de 1.5, né, que é basicamente o chat GPT, só que não indo só para o lado da conversa, interagindo bastante com a imagem. Eu não sei se vocês já viram alguns memes alguma vez, o pessoal que está ouvindo também já deve ter visto, aquele do você pede para o GPT reescrever a imagem 100 vezes, idêntico, sem mudar nada, e na imagem número 100 é um negócio Sim. totalmente diferente. Parece até um Essa quadro, né, atualização, depois. Muda completamente. exatamente, você gera um quadro que o prompt não funcionou. Essa atualização é justamente para tentar matar esse tipo de meme que acontece e deixar você interagir exatamente com a imagem. Então, se a gente tira um print aqui agora, eu poder falar, muda o cabelo do Pedro para loiro, e aí ele alterar exatamente somente essa parte que a gente está solicitando. Eu já testei, eu realmente senti uma melhora bem significativa dos casos anteriores, mas eu ainda sou bem em cima do muro para falar se o GPT passou aí o Nano Banana. Mas, querendo ou não, foi uma atualização importante e está trazendo uma experiência bem legal para quem está testando. Boa, muito bom. E essa é curioso, porque realmente eu vi esse vídeo, acho que começava com The Rock e terminava numa pintura, assim, tipo o Romero Rodrigues, assim, né? Só de atualizando ali no chat. Um negócio nada a ver mesmo, cara. Exato. Boa. E Henrico, e tem um outro ponto que eu gostaria de falar perguntar, né, para você, que sobre o mundo da inteligência artificial, a gente tem visto muita discussão, de fato, tem gente que fala que é uma coisa, tem gente que fala que é outra, mas eu queria ouvir de você, né, que tá inserido nesse mundo. Como que está sendo, ou pode ser, o impacto da inteligência artificial nos empregos? Até semana passada saiu um memo, né, um artigo do Howard Marks, um dos maiores investidores do mundo, onde ele mesmo ele traz esse questionamento que ele se pergunta, né? Ele fala, eu tenho a humildade que eu não sou especialista na área e que eu gostaria de entender, né? Tem gente que fala que vai melhorar, vai ser bom para os empregos, tem gente que vai piorar, mas eu queria ouvir de você quais os cenários estão se desenhando. Boa, essa carta foi bem polêmica, né? A carta do Sim, Marx, ele foi muito na linha de mostrar, pessoal, nós estamos caminhando, e quem é muito adepto a isso, inclusive, é o próprio Elon Musk, tá? Que é nós estamos caminhando para uma renda básica universal muito em breve, que é o IA veio de uma revolução que aumenta a produtividade e que também diminui o emprego. Então, nós vamos ter o mesmo nível de eficiência que está maior, porém com uma menor necessidade de trabalhadores foi a do Marx e o questionamento de como que fica o mundo, né? Como é que funciona totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Essa tese de renda básica universal, para quem não conhece, ela não é nova, ela já é antiga. Eu lembro que o Suplicy falava isso há 30, 40 anos atrás, que era basicamente o governo dar subsídios para pessoas por não acharem empregos, né? Eu, como todo bom economista, não como tecnólogo, né, falando aqui agora, acho que ainda é uma linha muito tênue de saber quem vai sustentar essa operação. No princípio básico, se a gente tem menos trabalhadores, a gente tem menos arrecadação de imposto, então a gente tem um gasto do governo exorbitante para estar mantendo essas pessoas e não está claro quem que vai ser ali o taxpayer no final do dia, né? Mas indo para o intuito da sua pergunta, que é a minha interpretação sobre os empregos em geral, eu acho que o Marx está bem pessimista, inclusive, naquela carta, tá? Mas eu acho que é algo que já aconteceu várias vezes durante a história da humanidade. Então, quando tem uma tese, inclusive, que a gente estuda na economia, que é do Schumpeter, que é de revolução criativa, que é quando vem uma tecnologia nova, ela tende a destruir totalmente as tecnologias anteriores e acabar com um ciclo, né? Então, quando criou-se, por exemplo, a eletricidade, a pessoa que acendia os lampiões na cidade de São Paulo quando ficava de noite perdeu o emprego. sim, Consequentemente, abriram vagas nas usinas de energia. Quando inventaram os carros, né, as carroças ficaram em desuso.
mas aí também aumentaram o número de funcionários das fábricas, os motoristas de táxi e assim em diante. A crítica do Marx em cima disso é, eu vejo impacto imediato hoje no IA, né? Eu não preciso construir uma fábrica, no caso de, por exemplo, de carros, que aí vai gerar mais emprego, para ir ter o carro para substituir a carroça. Eu já estou com o IA hoje funcionando com um custo extremamente baixo que já está demitindo pessoas, né? Mas da minha interpretação, eu acho que a gente está um pouco longe disso, né? O IA, pelo menos por enquanto, ele entra para aumentar a produtividade, para substituir algumas funções ali de determinados serviços, né? Existe muito IA que vocês devem ter visto por aí, por exemplo, que é de assistência de clínica médica, né? E ele fala, eu vou substituir sua secretária, porque eu vou pegar ali, no caso, o atendimento ali da semana mensagem, você quer agendar com o médico e ele vai acabar fazendo o agendamento para você. Esse IA não liga, por exemplo, para o hospital para avisar que o médico vai entrar numa cirurgia. Esse IA não liga para o plano de saúde para falar, por exemplo, que precisa de um reembolso ali de determinada consulta do paciente. Então, eu acho que são algumas funções que acabam aumentando hoje a produtividade, mas a gente não tem aí um desemprego em massa, os números aí a gente só vai ver daqui a um tempo, mas a princípio, na minha visão, é isso. Eu acho que a gente tem aí novos empregos a serem criados, tem aquele famoso dado que 65% das crianças que estão hoje no ensino fundamental vão estar trabalhando em profissões que nem existem. Sim. Então, eu acho que faz parte aí de uma revolução, de uma criação de tecnologia que acontece na humanidade, talvez um pouco mais rápido com o IA, mas eu acho que o mercado é muito esperto e ele vai se regulando sozinho. Interessante. Henrico, você consegue trazer uma noção, na sua visão, de posições ou cargos mais ameaçados pelo avanço da AI e, ao mesmo tempo, outros que são os que mais se beneficiam com o incremento da inteligência artificial? Ou talvez, assim, áreas de atuação, na sua visão? Não, perfeito, perfeito. Hoje a gente brinca, né, que o que está em principal ameaça são as vagas mais júniores qualificadas. Então, um estagiário, por exemplo, na Faria Lima, que antes fazia research, hoje está concorrendo com um chat GPT na capacidade de ir atrás, um assistente de um advogado ali na hora de escrever um modelo de uma petição inicial, por exemplo. Todo esse nível inicial preliminar entra muito em risco. Os papéis dos CEOs, dos diretores e vice-versa, eles estão, por enquanto, só com aumento de produtividade. Ninguém teve que demitir nenhum CEO, não vi nenhum caso de nenhuma empresa que demitiu um CEO para colocar um IA no lugar. E muito menos ainda, por enquanto, pois a gente está numa revolução puramente de software, né? A gente ainda tem surgido algumas aparições de hardware, mas não é o forte hoje da IA. Eu acho que os trabalhos braçais mais tradicionais não qualificados, então construção civil, até mesmo garçom, esses trabalhos em gerais que não têm um nível técnico de uma necessidade muito grande, eles continuam ainda totalmente protegidos. E para mim, quanto mais perto da tecnologia você está, maior o risco de você estar sendo substituído pelo IA. Isso não é um incentivo para você largar o seu emprego e fazer um trabalho não qualificado, tá? Eu acho que é tudo uma questão de adaptação por enquanto, e eu acho que ninguém tem que ter medo de ser trocado por um IA, você tem que ter medo de ser trocado por uma pessoa que sabe usar IA. Essa é a brincadeira que eu faço. Então, eu acho que ficar atualizado o tempo todo é essencial para qualquer trabalhador hoje em dia para estar podendo entregar o melhor possível com o seu maior nível de produtividade no seu trabalho. E sobre o universo das notícias, disseminação de conhecimento e o que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, a AI é uma ameaça? Eu acho que quando a gente pega, né, hoje a gente ainda tem uma área muito cinzenta, que é da alucinação do IA. Eu duvido que o The News vai alucinar um dia e mandar uma notícia falsa que não existiu. E isso eu acho que dá uma credibilidade muito grande para o ouvinte e para quem tem o papel de se sentir informado. Você depender 100% de uma IA ali para você ter um resultado hoje, com certeza é algo que muitas pessoas não querem estar passando por essa situação. Mas eu tenho certeza, assim como a gente já fez muita aplicação aqui na Nero, que todo o setor de mídia, todo o setor de jornalismo, todo o setor de comunicação pode se beneficiar sim, sem precisar passar aí por um layoff em massa, mas pelo contrário, facilitar a vida desses colaboradores para estar atingindo uma eficiência ainda melhor e estar entregando um conteúdo muito melhor. Legal. Boa, muito bom, Henrico. E aí, para fechar aqui, ó, estamos no último programa do ano
né? A próxima vez que estaremos nessa bancada é 2026. Deixa para o pessoal aqui suas top 3 tendências de AI para o ano que vem, com base no que você está olhando de mercado. Para o público em geral, né? A gente não está olhando para o desenvolvedor, no caso. Público em geral, é isso aí. Perfeito. Tem uma tendência muito grande que está acontecendo agora que a gente chama de MCPs aqui no mundo de tecnologia. Quem é público geral ainda não ouviu falar disso ainda, mas se tudo evoluir muito bem, vai estar aparecendo bastante aí no ano que vem. Literalmente a capacidade de você puxar um IA de determinado software específico e colocar dentro do seu GPT. Então é como se você tivesse uma junção de várias fontes de IA, um consolidador ali de programas, né? Vamos supor que o The News tem um IA específico, um software que vocês fizeram. Vocês conseguem, em vez de estar acessando o software, colocar dentro do próprio chat GPT para ter uma aba ali escrito, por exemplo, The News IA, e aí vocês estarem falando em cima disso. Então, MCPs eu acho que é uma parte grande aí que a gente vai ter de tendências para o ano que vem. 2, acho que é muito importante também, a gente não pode deixar de falar de infraestrutura, né? Onde está sendo investimentos aí trilionários, por assim dizer, né? No mundo de tecnologia em geral. E eu acho que ano que vem é o ano que a gente vai realmente ver se essa bolha está realmente aí para estourar ou não está. Eu acho que o mercado ele é paciente até determinado ponto, né? O otimismo vai até determinado milestone, mas a gente precisa medir o ROI que essas empresas estão tendo usando todos esses investimentos com IA, e eu acho que é algo que ainda não está muito claro para muitos investidores. Então, infraestrutura com certeza vai ser uma tendência a se falar aí para o próximo ano. E eu acho que, por último, a gente pode falar acho que é muito cedo, mas eu vou jogar AGI, né? A inteligência artificial geral, que a gente chama, que é literalmente a evolução. Algumas pessoas falaram que a gente já vai ter alguns indícios aí para o ano que vem. Eu ainda acho que a gente está super longe, mas eu quero ver essas pessoas aí. O próprio Sam Altman sempre falou que está sempre caçando por isso. O Musk, de vez em quando, dá uns comentários desses, que é nada mais, nada menos do que a evolução de IA generativa para IA geral, né? Que é a capacidade ali de processamento da maneira de uma rede neural estar precisando de mais próximo do humano possível, assim que a gente chama. Então, acho que essas são as 3 tendências que eu olharia hoje de maneira geral. E, mais uma vez, o amanhã no IA já é velho, né? Então, estou falando isso agora, pode ser que semana que vem mude absolutamente tudo. Mas eu estou empolgado, acho que ano que vem vai ser um ano legal para inteligência e tecnologia em geral. Senhoras e senhores, Henrico Gazola, é isso aí. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez e um ótimo fim de ano para você, Henrico. Muito bom. Valeu, Henrico. Até o ano que vem. Valeu, pessoal. Boas festas.